Olá, segunda série, tudo bem? Como vocês estão, meus amados? Professora, até com saudade de vocês. Nós vamos continuar nosso conteúdo aqui hoje na página 18, onde nós já começamos na aula anterior, falando sobre os métodos para determinar a variação de entalpia, tá? Então, nós já vimos ali a entalpia de formação, né? Onde a gente utiliza os valores já tabelados de cada substância, da formação de cada substância, né? E aí nós inserimos esses valores numa somatória, somamos todos os valores dos reagentes e dos produtos, né? E aí colocamos nessa formulazinha aqui, onde a variação de entalpia da reação é igual ao somatório da variação de entalpia dos produtos menos o somatório da variação de entalpia dos reagentes, né? Então, isso a gente fez na aula anterior. E agora nós vamos para a segunda forma de fazer o cálculo com valores já pré-determinados, né? Só que um pouquinho diferenciado essa situação aqui. Agora nós vamos falar sobre a lei de Hess. A lei de Hess é o seguinte, aqui no finalzinho da página 18, né? Ela foi estabelecida já em 1840, né? Após alguns estudos do cientista que era um dos pioneiros da físico-química ali na época, né? Que determinou que não importava a forma como você calculava os valores de entalpia, sempre se chegava ao mesmo resultado. Então, ele observou que a única coisa que fazia diferença realmente era o estado final e o estado inicial de cada dos produtos e dos reagentes, de cada participante da reação química, né? Então, através disso, ele chegou à conclusão que, independente de quantas etapas se levasse para ter aquela substância, né, ele conseguia sempre chegar no mesmo resultado para a formação de um produto, tá? Então, aqui tem essa definição aqui bem explicitada para vocês aqui na página 19, tá? E aqui está mostrando aqui, né, que indiferente de quantas etapas você leve, para chegar até o final, até a reação total, a formação da entalpia total, né, do teu cálculo, sempre vai ser um valor igual, tá? Então, como que ele conseguiu utilizar isso na prática, né? Digamos que você tem ali uma equação, nesse caso ela está dando como exemplo aqui para nós, a equação de formação do monóxido de carbono, tá aqui, né? Tá dando aqui o monóxido de carbono sendo formado, onde você não saberia qual que é a variação de entalpia, né? E aí ele te dá outras duas equações que ele conhece, que você conhece o valor de entalpia. Então a primeira equaçãozinha está aparecendo aqui, né? Carbono grafite mais oxigênio formando gás carbônico. Essa equação aqui, né? A segunda equação, ele colocou aqui como padrão para a gente seguir o monóxido de carbono mais o oxigênio formando dióxido de carbono. As duas têm o valor de entalpia que está aqui conhecido. Uma delas é menos 393 e a outra é 282, menos 282. Como que eu posso utilizar isso aqui para descobrir esse meu valor aqui de entalpia, né? Da seguinte forma. Você vai observar o que você tem de igual, o que que você pode aproveitar da equação um e da equação 2. Vejam bem, a minha equação que eu preciso descobrir o valor, ela tem aqui o carbono grafite. Esta equaçãozinha aqui, ela também tem o carbono grafite, né? A minha equação, ela forma monóxido de carbono. E essa aqui também tem o monóxido de carbono aqui, ó, tá? Então, vamos ver aqui na resolução, na seguinte página, na página 19, né, como que isso é utilizado. Então, é o seguinte, com os valores já fornecidos ali, a gente vai observar o que que é essencial. Nós precisamos que estejam nos mesmos lugares os produtos e os reagentes, ou seja, se eu tinha lá o carbono como reagente, ele tem que aparecer também como reagente, tá? Então, essa aqui, por exemplo, a primeira equação, ó, o carbono reagente, o oxigênio como reagente. Eu deixo ela dessa forma. A segunda equação, ele tem o monóxido de carbono como produto, porém,
a minha equação que eu desejo descobrir o valor, que é essa aqui embaixo, ó, né? Ela tem o monóxido de carbono como produto aqui no final, e não como reagente, né? Aqui a anterior que nós tínhamos ali, ela estava como reagente. Então, o que que ele fez? Ele inverteu, ó, invertida esta equação aqui, para que o monóxido de carbono seja produto. Então, ele inverteu, ele colocou lá o dióxido de carbono para esse lado e o monóxido aqui como produto, tá? Quando inverte a equação, tem que observar que o valor também vai ser invertido, o valor da entalpia. Então, se antes estava negativo, agora ele ficou positivo, tá? Aí, feito isso, você vai na resolução, vai fazer o seguinte: vai cortar, vai eliminar o que se repete entre essas duas equações aqui, né? Nesse caso, ele cortou o monóxido ou dióxido de carbono daqui e daqui, né? Ele cortou esses dois porque eles aparecem nas duas equações. E ele repetiu só o que restou, que foi aqui o carbono, o oxigênio, né? E o monóxido de carbono, que é o que a gente precisava ter ali, tá? E o que mais que ele fez? Ele fez uma soma dos dois valores aqui, ó. Desses dois valores a gente soma. Então, o mais importante de toda essa explicação aqui é o seguinte: a gente observa as equações, coloca no lugar correto para que fique os reagentes e os produtos iguais à nossa equação que nós precisamos aqui, né? E aí fazemos a soma final aqui dos dois valores de entalpia. Nesse caso, deu variação de entalpia menos 110,53, tá? Então, indiferente do que você faça, se você não lembrar como cortar aqui, como fazer para chegar na equação final, o importante é que você observe sempre só isso. Se eles estão nos lugares corretos, se não estiverem, você inverte a equação, né? Se não tiver, por exemplo, o meu dióxido de carbono está aqui, mas lá na outra ele estava no produto. Aí você inverte a equação, como aqui inverteu, e inverte o valor. E faz a soma dos dois aqui no final, tá? Então não é difícil. Daqui a pouquinho eu vou voltar resolvendo um exercício ali da página 23, eu acho que é, e já vou mostrar para vocês como a gente coloca isso na prática, tá? Então acompanhem ali que a gente já vai pegar mais o jeito aqui. Esse é o segundo método de calcular a variação da entalpia, né, pelos valores determinados. Aí o próximo nós veremos na outra aula, que é com a energia de ligação. Beleza? Então, bons estudos aí. Continuamos na resolução do exercício daqui a pouquinho.